mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, bênção poder falar com você mais uma vez, que estamos para mais uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que vai abençoar a sua vida, vai te trazer uma edificação espiritual. Para quem ainda não nos conhece, sou o presbítero Paulo e você está no nosso canal. O objetivo do nosso canal é estar trazendo sempre uma palavra de fé e de esperança para abençoar você. O texto de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, que nos diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esta palavra é uma palavra abençoadora. O livro dos Atos dos Apóstolos poderia muito bem ser chamado também de Atos do Espírito Santo, pois encontramos nele o mover de Deus através da vida dos apóstolos. Os atos praticados aqui pelos apóstolos foram motivados pelo Espírito Santo. Assim sendo, poderíamos muito bem entender e até mesmo chamar o livro de Atos dos Apóstolos como também sendo os atos do Espírito Santo de Deus. Mas certo é que o que nós encontramos aqui é um momento em que o Senhor estabelece a sua igreja e está prestes a ser assunto ao céu. Assim sendo, ele orienta a sua igreja para que ela permaneça firme no seu propósito, no seu objetivo de fazer com que o Evangelho do Senhor Jesus, até então ministrado, pregado na região de Jerusalém, se estendesse aos demais lugares e não ficassem apenas nas redondezas de Jerusalém. Entendemos que o Evangelho do Senhor não foi estabelecido para que se limitasse a uma região específica, mas sim alcançasse vidas e mais vidas. Por isso o Senhor Jesus Cristo orienta aos apóstolos e aos irmãos daquela época e também a nós sermos as suas testemunhas por onde andarmos, não apenas em Jerusalém, mas na Judéia, em Samaria, e até aos confins da terra. Esta era a orientação do Senhor Jesus aos seus apóstolos. Esta foi a ordem dada aos seus discípulos e esta ordem ela se ecoa nos alcançando, nos colocando em pé de igualdade no sentido de estarmos sob a mesma ordenança, sob a mesma responsabilidade. A responsabilidade que recaía sobre os apóstolos, sobre os discípulos de Cristo e aqueles daquela época também recai sobre a igreja dos dias de hoje. É responsabilidade nossa, assim como foi responsabilidade deles, sairmos fazendo a anunciação do Evangelho do Senhor por onde quer que andarmos. A palavra de Deus parte do princípio de que nós somos as testemunhas de Cristo. Como testemunha podemos entender algumas coisas que facilmente nos faz compreender a mensagem bíblica. Ninguém pode ser testemunha de algo que não tem conhecimento de causa. Uma pessoa, para ela estar habilitada a desempenhar um papel de testemunha, se faz necessário que ela tenha conhecimento de causa. Como podemos testemunhar contra alguém se não temos conhecimento a esse respeito? Da mesma forma, se aplica dentro de um contexto bíblico, dentro de um contexto espiritual, se faz necessário que nós, como testemunhas de Cristo, temos conhecimentos das suas causas. Temos conhecimento de quem Ele é, temos conhecimento do que Ele é capaz. Por isso a palavra de Deus ela nos instrui, nos ensina, nos chama para uma responsabilidade de conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Podemos questionar uma pergunta que não exige uma resposta, mas sim uma reflexão para nós mesmos. Como podemos falar de Cristo se não o conhecemos? Como podemos testemunhar de Cristo se não temos uma intimidade, uma afinidade com o Senhor Jesus? Daí já é muito possível, já é muito fácil de se compreender a mensagem da palavra do Senhor. Jesus está falando para os seus discípulos que eles seriam as suas testemunhas, habilitadas para poderem levar o Evangelho àquelas regiões
Porém, eles precisariam de uma força que os capacitaria para que eles pudessem desempenhar este papel. A palavra de Deus nos diz: vocês receberão poder, vocês receberão virtude do Espírito Santo, e assim sendo, vocês estarão aptas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que eles, como suas testemunhas, precisariam primeiro receber um poder do alto, receber uma virtude do Espírito Santo, que haveria de descer sobre eles, para que só então eles pudessem estar habilitados a ser as testemunhas do Senhor Jesus naquelas regiões. Daí nós entendemos uma grande lição para nós nos nossos dias. Assim como a igreja primitiva precisou receber o poder do Senhor, o poder do Espírito, assim como a igreja primitiva precisou receber o Espírito para que eles pudessem sair anunciando o Evangelho, da mesma forma somos nós como igreja hoje. Precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus para que possamos fazer este anúncio do Evangelho do Senhor Jesus. Mas nós entendemos que se no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha de forma esporádica, manifestando de uma maneira de tempo em tempo, com o derramamento do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós entendemos que Deus Deus trouxe àqueles e também a nós a plenitude do Espírito. Se antes era a porção, como Eliseu pediu para que houvesse sobre ele a porção dobrada do Espírito que havia sobre Elias, no livro dos Atos dos Apóstolos nós vemos o Senhor Deus derramar, trazendo a abundância da sua graça, do seu Espírito, nos tornando assim templo, morada permanente do Espírito Santo. E assim sendo, nós estaremos sendo habilitados dia após dia para que esta obra evangelística, para que esta obra missionária, para que esta anunciação seja cumprida por onde quer que andarmos, que sejamos de fato os testemunhas de Cristo, mas que não sejamos testemunhas falsas, que dizemos, que falamos mentiras, mas que possamos verdadeiramente estar habilitados por Deus, pelo Espírito, para podermos desempenhar este papel. Saiba de uma coisa: onde você está, o lugar em que você estiver, por onde você passar, você deve ser uma testemunha. As pessoas devem ver em nós esta grande verdade. Precisamos manifestar esta condição que o Senhor Deus nos colocou, condição de sermos as suas testemunhas, e que assim sendo que possamos fazer conhecido as causas de Cristo, que possamos como testemunhas fazermos com que as verdades do Evangelho, as boas novas do Evangelho seja estendida, seja ministrada por onde quer que nós andarmos. Que assim sendo, nós estaremos cumprindo de fato este papel na força do Espírito, na força e na graça do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que Deus possa, em sua rica e infinita misericórdia, conceder graça a você e a mim, para que possamos estar nesta condição e nela permanecer até a sua volta. Sejamos testemunhas de Cristo por onde quer que nós andarmos. Sejamos expressões e manifestação da glória do Senhor na terra. Entendendo isso, seremos bem-aventurados para a glória do Senhor. E neste momento, é momento de oração. Senhor Deus, Pai, eu te louvo e te glorifico, exalto e enalteço o teu nome na beleza de tua santidade. Senhor, neste momento, entro em tua presença, junto, Pai querido, com vidas que serão alcançadas por meio deste canal, por meio deste meio de comunicação virtual que usamos para que o teu evangelho se expanda e alcance vidas. Senhor, talvez eu esteja falando para pessoas que estejam precisando desta palavra. Senhor, neste momento queremos rogar a tua graça e o teu favor para com todos aqueles que serão alcançados por este áudio. Senhor Deus, a minha oração é que o Senhor venha nos abençoar com toda sorte de bênção. Senhor, que na condição de testemunha, que possamos sermos movidos pelo poder do Teu Espírito Santo.
A tua palavra nos fala, meu Deus, que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, para uma finalidade: anunciar as virtudes de Cristo, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor Jesus, que a tua bondade, que a tua misericórdia, Pai, possa nos alcançar, possa nos fazer, meu Pai querido, cada dia mais cheio da tua graça. Eu peço também favor, Pai, de canais que são bênção para vidas, Pai, aqui, Senhor, neste ambiente virtual, como o canal, Senhor, do pastor Antônio Júnior, Pai, e demais outros que alcançam vidas, milhares de vidas. Senhor, que possamos, com sabedoria, utilizar esse recurso virtual, Pai, para abençoar vidas para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido, te conceda paz, graça e te conceda uma semana de vitória.